Pessoal, a aula está sendo gravada, então já pode mandar para mim, por gentileza, o nome de vocês lá no chat, enquanto o pessoal está chegando. Está lá no bate-papo, me manda seu nome. Não se esqueça, por gentileza. Isso, vai me mandando o nome, por gentileza. Ô, Bia, quantas Oi. questões vão ter sua prova? Nossa, eu não lembro. Deixa eu abrir aqui. Mas são bastante. São umas 20, Tá. acho que são umas 20, eu acho. Mas é menos que a outra, então. Deixa eu abrir aqui para ver. Tipo, vai valer quanto? 8 pontos. Tá? Só que assim, aí lá vocês vão observar que eu acho que vai estar valendo 20, né? Mas aí depois eu faço a regrinha para converter a questão, tá? Deixa eu ver. Ô, Bia, tipo assim, Oi. tem mais uma coisa. A minha prova mensal, eu acho que eu não tenho em casa, devo ter esquecido na escola. Depois você pode me falar quanto que foi meu resultado? Você me manda mensagem depois? Que aí eu olho para você, que tá num caderno meu guardado lá no escritório, É porque eu tá? não fui tão bem na bimestral, aí eu queria saber se eu tenho Tá. chance de passar. Uhum. Tá, aí você me manda, por favor, depois que a aula acabar, que eu olho para você, tá bom? Aí os demais também é a mesma coisa. Meninos, e aí é o seguinte, eu pedi para que vocês, né, nesse final de semana, fossem tentando acessar a nossa sala de aula virtual. Eu acho que ninguém, deixa eu conferir aqui, ninguém se matriculou. Foi a única turma, nono ano, que não teve nenhum aluno matriculado, é isso mesmo. Nenhum aluno acessou. Hoje, eu já vou passar uma atividade para vocês, em que vocês deverão me retornar essa atividade por lá, tá? Então, aquele aluno que ainda não acessou, não se matriculou na sala de aula virtual, aquele aluno que não assistiu o tutorial, vai ter que assistir. Por quê? Aquele tutorial, além de explicar como é que você faz para acessar a sala de aula virtual, ele explica também como é que você devolve a atividade feita para mim. Beleza? Certo? Tudo bem? E qual que é a atividade que eu coloquei lá para vocês fazerem? Deixa eu compartilhar com vocês a sala do nono ano. Vocês estão conseguindo enxergar? Bom, aqui é a sala do nono ano, tá? Como eu já tinha mostrado antes para vocês, aqui é uma mensagem de boas-vindas. E eu já coloquei uma atividade para ser feita, tá? Que atividade que é essa que vocês vão fazer para me entregar quinta-feira? Então, vocês têm até quinta-feira à noite para me entregar, tá? Vocês vão produzir um mapa mental sobre a Revolução Verde, tá? Foi o capítulo anterior que a gente estudou, 2 capítulos atrás, sobre a Revolução Verde. Então, vocês vão fazer para mim até esta quinta-feira, tá? Até a meia-noite. Se você tentar entregar meia-noite e 1, você não consegue entregar mais, tá? Então, até a quinta-feira, que eu acho que vai ser dia 4, deixa eu ver isso mesmo. Até quinta-feira, dia 4, à meia-noite, você pode me entregar esse mapa mental, tá? E o que que eu vou pedir para você, tá? Então, imagina, você vai fazer o seu mapa mental e vai fazer o seguinte: você vai fotografar o seu mapa mental, ok? Depois que você fotografou o seu mapa mental, em algum canto do seu mapa mental tem que ter o seu nome legível. Nem, por exemplo, aqui é a chamada da turma do nono B, por exemplo, desses últimos dias. Ó, aqui em cima está o meu nome, de maneira bem clara. Tem que ter um nome claro para mim, tá? Eu consigo, tem que ver na foto que você vai tirar e colocar lá para mim o seu nome de maneira bem nítida, tá bom? Por quê? Tem gente que tem um e-mail assim, ó, sei lá, Gatinha 2018. Como que eu vou saber quem é Gatinha 2018? Por exemplo, teve um aluno do sexto ano que o apelido dele lá, quando ele faz o login, escrito gamer, não sei das quantas. Como que eu vou saber, né? Então, na hora que você for fotografar o seu trabalho, tem que ter o nome de maneira legível para que eu consiga enxergar, tá? Mas, para você conseguir fazer isso, saber como é que vai ter que fazer,
assiste o tutorial que eu mandei para vocês. Ah, Bia, mas é muita conversa que tem no grupo, eu não lembro onde é que tá. Não tem problema. Quando a aula acabar, eu mando o link da sala com o código de acesso e o tutorial para vocês acessarem lá, tá? Aprenderem como é que mexe. Pois não, Gabriel? Ô, Bia, Não? o tutorial tá no SAS já? Tá tudo no SAS. Eu mandei para vocês sexta-feira, um monte de link. Quero o Sexta-feira link da você aula explicou no começo gravada. da aula. Porque, ó, eu mandei para vocês na sexta-feira o link da aula gravada, mandei o link do tutorial, o link da sala e o código da sala. Mas eu mando de novo assim que a aula acabar, certo? Porque é muita coisa que chega no WhatsApp, pode ser que vocês não recebam. Então, assim que a aula acabar, 10h20, mais ou menos, nossa aula vai acabar, eu mando já no grupo para vocês. Tá nos dois grupos. Tudo bem? Certo? E, pessoal, assim que as aulas acabarem, 12h15, eu já disponibilizo o link do desafio para vocês, do segundo desafio. Esse segundo desafio, turma, ele não vai ficar aberto até a noite, como eu deixei no outro dia, tá? Então, os capítulos que vão cair serão os capítulos 6, 7 e 8. O que vai falar nesses 3 capítulos, né? Vai falar sobre a Revolução Industrial, tá? As fases da Revolução Industrial. Vai cair sobre a relação entre a industrialização e a urbanização, se é igual em país rico, em país pobre, e assim por diante, os desafios que acontecem, né? As consequências dessa urbanização. E vai falar sobre também a Revolução Verde, o uso de produtos transgênicos, os pontos positivos, pontos negativos. Tá? Então, capítulo 6, 7 e 8. Tudo bem? É o conteúdo que vai cair nesse segundo desafio. Então, eu vou mandar para vocês lá pelo meio-dia e 15 e vou fechar às 18 horas, certo? Então, quando der 18h01, eu vou encerrar o envio de resposta. Se você não enviou, não vai ter a oportunidade de enviar depois. Combinados? Certo? Então, hoje é o nosso segundo desafio. É hoje o nosso desafio, tá? Já tinha mandado para vocês, a Elvira já tinha mandado aquele cronograma, estou lembrando novamente, tá? Hoje é o nosso segundo desafio, ok? Então, da 1 às 6 da tarde para você responder. Se, pessoal, tiver alguma dificuldade, Bia, eu não consigo acessar, tá dando algum problema, me manda a mensagem na hora, ok? E eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Você terminou de responder e enviou? Me manda lá no WhatsApp. Bia, você recebeu o meu desafio para eu confirmar, tá? E não deixa para entregar de última hora, porque não dá tempo. Tudo bem? Outra coisa, cuidado com as colas. Reveja aquilo que você está consultando, porque tem muito erro de português que todo mundo só deu Ctrl+C, Ctrl+V, colou lá com um monte de erros, certo? Sem ler o que estava escrito. Beleza? Posso começar aqui a nossa aula? Ô, Bi, rapidinho, só uma pergunta só. Oi. Esse segundo desafio aí é o que tá no SAS já? Não coloquei no SAS ainda. Aquele que está Não? lá foi o primeiro, aquele lá já encerrou, Ah, certo? beleza. O que vocês vão fazer hoje, eu vou mandar ainda. Quando terminar meio-dia e 15, eu mando para vocês. Por que eu optei de fazer isso e não liberar às 8? Porque quando eu encerro o envio, o Google Forms libera um relatório para a gente. Então, por exemplo, foi o Igor que perguntou isso, não foi? Então, por exemplo, Foi. aparece lá o nome e o e-mail do Igor. Eu consigo ver a data e a hora que você enviou, inclusive com segundos. Por exemplo, se eu disponibilizei 8 horas o link, teve gente que 8h10 já me entregou a resposta. 8h10 era a hora desse menino estar assistindo aula. E ao invés dele assistir a aula, o que ele estava fazendo? Respondendo o desafio. Né? Então, ele não fez o desafio direito e também não prestou atenção na aula, seja minha ou de outro professor. Então, por isso que eu vou disponibilizar apenas à tarde. Tá bom? Tá? E aí, gente, teve dúvida? Por exemplo, na última aula, eu acho que na último desafio, a Ana Júlia e a Tainá foram as únicas que vieram tirar dúvida comigo. Tem dúvida na hora de fazer? Me pergunta, gente. Eu estou trabalhando muito mais do que eu estava trabalhando nas aulas presenciais. Estou ficando 24 horas por conta de aluno e pai de aluno, né? Então, tem dificuldade? Me procura, tá? Estou o dia inteiro aí por conta de vocês, tá bom? Certinho? Ô, Bi, Oi.
Que horas que vai acabar o desafio? Tem até que horas? 6 horas da tarde, 18 horas. Tá, obrigado. Beleza? Então, meio-dia e 15, eu disponibilizo, vocês têm até às 6 para terminar. Certo? Beleza. Então, mas assim, lá quando eu enviar para vocês o link, quando você acessar o formulário, já está escrito lá as orientações, o capítulo para você consultar e o horário que termina, tá? Pessoal, vamos começar um conteúdo novo aqui? E se alguém tiver alguma dificuldade sobre isso daqui, vocês podem me perguntar, tá? Pode ativar o seu microfone no momento que você quiser para me perguntar, certo? Pessoal, então a gente estudou nesses últimos dias, aí vai acabar até que servir um pouquinho de revisão para o desafio que vocês vão ter hoje, sobre as fases da Revolução Industrial, né? E aí a gente vai acabar falando sobre algo que é super importante para que as fases da Revolução Industrial acontecessem, que eram basicamente as fontes de energia, né? Ao longo de cada fase da Revolução Industrial, as fontes de energia utilizadas eram uma. De repente, na outra, era outra, e assim por diante, né? Mas o que é uma fonte de energia? Né? O que são as fontes de energia? Talvez alguém saiba o que é, mas não sabe explicar direito, né? Então, vamos conceituar o que é uma fonte de energia. Então, as fontes de energia são os recursos que eu posso obter energia, seja ela térmica, energia mecânica, energia elétrica, tá? E essa energia, ela vai poder deslocar um navio, um comboio, uma moto, um carro, ela pode fazer funcionar aparelho doméstico, né? Então, fonte de energia é aquilo que faz algo se mover ou algo funcionar, tá? E aí eu tenho vários tipos de fontes de energia, tudo bem? Então, mas para mover um carro é uma fonte de energia diferente que faz a lâmpada acender, certo? Então, tem vários tipos de fontes de energia, ok? E aí, como eu comentei com vocês, ao longo de cada fase da Revolução Industrial, algumas fontes de energia, elas acabaram sendo utilizadas. Por exemplo, na primeira fase da Revolução Industrial, que aconteceu lá no Reino Unido, no final do século XVIII, a fonte de energia utilizada era basicamente o carvão mineral. Para que o carvão mineral era utilizado? Era utilizado para mover a máquina a vapor, né? Então, as máquinas, elas eram basicamente movidas a vapor produzido pela queima do carvão mineral. E aí também, lá na Inglaterra, foi utilizado o carvão mineral também para criar, por exemplo, a locomotiva a vapor, né? E aí, na segunda fase da Revolução Industrial, já lá no século XIX, aqui a gente percebe alguns outros países europeus, Japão, Estados Unidos, adentrando a essa fase da industrialização, né? A gente tem outro tipo de fonte de energia sendo utilizada, como, por exemplo, a eletricidade e o petróleo. Então, além de eu continuar utilizando o carvão, eu vou utilizar a eletricidade e o petróleo como fontes de energia no processo industrial. E que não fica restrito apenas ao processo industrial, né? Começa a chegar, por exemplo, a casa, a eletricidade. Com o uso do petróleo, eu começo a ter carros com motor a combustão, e assim por diante, né? Então, na primeira fase, apenas o carvão mineral. Aqui eu já tenho o carvão mineral e a eletricidade. Agora, meados do século XX até os dias de hoje, nós estamos vivenciando a terceira fase da Revolução Industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, né? Aonde eu tenho várias fontes de energia sendo utilizadas, principalmente para fazer funcionar satélites, para fazer funcionar a mecatrônica, a biotecnologia, a grande informatização e automação que as fábricas têm, né? Então, o que eu observo? As fontes de energia, elas foram fundamentais para que as fases da Revolução Industrial fossem separadas, né? Então, eu, lógico, não posso considerar as fases da Revolução Industrial apenas por conta do tipo de fonte de energia, são um conjunto de fatores, como aqui evidenciados, mas é um dos principais que a gente pode citar, né? Então, as fontes de energia ao longo de cada fase
da Revolução Industrial eram diferentes. Não é que, por exemplo, hoje em dia, nós não utilizamos mais o carvão como uma fonte de energia. Quer dizer que hoje, na terceira fase da Revolução Industrial, ao carvão foram somadas novas fontes de energia. Tudo bem? Tenho isso em mente, tá? E aí, já que nós vimos que as fontes de energia são algum tipo de recurso que vai fazer algo funcionar, seja um motor, uma fábrica, será que todas as fontes de energia são classificadas da mesma forma? Não, ok? As fontes de energia, elas são classificadas de acordo com o tempo de renovação dela, tá? Então, a gente pode pensar dessa forma que a gente tem dois tipos de fontes de energia. As fontes renováveis e as fontes não renováveis. Bia, como é que eu vou classificar uma fonte de energia não renovável? Pensa o seguinte, quando eu falo que uma fonte de energia ela é não renovável, ela não se renova. Só que, atenção, ela não se renova na escala de vida humana, tá? Ou seja, enquanto um ser humano vive, essa fonte de energia, ela não vai se renovar, ela não vai surgir de novo. Por exemplo, quais são as fontes de energia não renováveis? Petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear, certo? Os minérios radioativos. Esses elementos aqui, enquanto nós sobrevivermos, eles não vão se renovar na natureza, ok? Ou seja, esses elementos levaram milhões de anos para a gente observar eles sendo formados. E nós, seres humanos, vivemos aí no máximo um século, pouco mais que um século. Enquanto isso, a gente percebe então que essas fontes de energia utilizadas por nós, eles não vão se renovar enquanto a gente viver, tá? Então, por isso que a gente diz que essas fontes de energia são não renováveis. São não renováveis dentro da escala de vida humana, ok? Então, enquanto a humanidade existir, provavelmente essas fontes de energia elas não vão surgir novamente. Portanto, as fontes de energias não renováveis, elas são esgotáveis. Elas podem acabar. Por que elas podem acabar? Porque eu vou utilizá-las cada vez em maior escala e eu não tenho a possibilidade de ver elas renovando, surgindo novamente. Tudo bem? Por outro lado, as fontes de energia consideradas renováveis, elas são aquelas fontes de energia que, enquanto um ser humano viver, ela vai se renovar, ela vai surgir novamente. Então, por exemplo, vamos pensar em energia solar. Será que, enquanto eu viver, eu vou ver o sol surgindo de novo para poder produzir energia fotovoltaica ou a própria energia de aquecimento? Sim, eu vou observar. Então, por exemplo, hoje o sol nasce, tem um prazo mais ou menos de 12, 13 horas em que ele brilha, que eu posso aproveitar essa energia. No outro dia acontece tudo de novo, né? Então, todos os dias a energia solar, ela renova para nós. O vento, a mesma coisa. O que é o vento, né? É o deslocamento de gases na nossa atmosfera. Então, enquanto existir a atmosfera, a gente vai observar o vento acontecendo. Tá? Então, todos os dias vai ter vento, em alguns locais com maior intensidade, em outros locais com menor intensidade, mas o vento ele sempre vai se renovar. A água, a mesma coisa, né? A gente produz hoje a energia elétrica através da água, seja ela no mar, seja ela, por exemplo, uma usina hidrelétrica, né? Então, por que a água é uma fonte de energia renovável? Lembra lá do sexto ano, quando a gente estudou o ciclo da água, né? O ciclo da água, ela vai renovar todos os dias a água que tem no nosso planeta. Então, por exemplo, a água que evapora hoje, ela vai formar nuvens que vai chover amanhã, né? Então, a gente vai dizer que a água, ela é uma fonte de energia renovável, tá? A biomassa, o que é biomassa? É quando eu vou pegar os tipos de vegetação e vou utilizar para queimar ela. Então, pode ser bagaço de cana, casca de arroz, casca, por exemplo, de café,
bagaço de cana-de-açúcar, a própria madeira, né? Isso é biomassa, tá? Então, será que enquanto eu viver, eu posso ver, se eu plantar uma árvore, enquanto eu viver ela, eu vou ver ela crescer e posso cortar ela? Será que enquanto eu viver, eu vou ver a semente se desprendendo da casca do café, por exemplo? Será que enquanto eu viver, eu vou conseguir pegar a cana-de-açúcar, cortar, queimar ela e depois ter de novo esse ciclo acontecendo? Sim, né? A energia geotérmica. O que é energia geotérmica? É o calor produzido pelo interior do nosso planeta, principalmente pelo material que consegue chegar à nossa superfície. O material que sai lá do manto com elevadíssimas temperaturas e chega aqui à nossa superfície através de vulcões, né? Será que enquanto eu viver esse material vai continuar saindo do interior do planeta até chegar à nossa superfície? Sim, nós temos muitos locais no nosso planeta em que os vulcões estão ativos 24 horas por dia, né? Então, sempre enquanto eu viver, eu vou conseguir encontrar esses locais geotérmicos, tá? Dúvida por enquanto, turma? Algum comentário sobre as fontes renováveis e não renováveis? Não? Então, se eu perguntar para vocês, qual que é a diferença entre fonte renovável e não renovável, vocês vão evidenciar para mim que as não renováveis ou renováveis vão se diferenciar pela facilidade delas se renovarem na escala de vida humana, tá? É isso que é o fator comparativo, tá? Não é escala de vida geológica, não é escala de vida da Terra, é a escala de vida humana. Enquanto o ser humano viver, a gente vai observar essas fontes se renovando ou não. Beleza? Certinho? Então vamos continuar. E aí, pessoal, uma grande questão para a gente pensar são de alguns elementos que são amplamente consumidos no nosso planeta, desde a primeira revolução industrial até os dias de hoje, só que tem alguns problemas de ordem ambiental que nos chamam a atenção. O carvão mineral começou a ser utilizado lá no século XVIII no Reino Unido e rapidamente foi se espalhando para outros países a partir da segunda e da terceira revolução industrial. Só que eu pego carvão mineral, que tem uma grande concentração de carbono, e quando eu queimo esse carvão mineral, vai ser liberado como resíduo na atmosfera o dióxido de carbono, que é o famoso CO2. Esse dióxido de carbono, ele quando inalado pelos nossos pulmões, ele pode provocar uma série de problemas de ordens respiratórias para nós, né? Aí as asmas, as bronquites, as pneumonias são sempre pioradas por conta da inalação do dióxido de carbono. Mas no quesito ambiental, o dióxido de carbono ele acaba tendo um risco muito sério para a nossa atmosfera, porque o dióxido de carbono é o principal, ou é o segundo gás principal na formação do efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é o efeito que a nossa atmosfera provoca no nosso planeta. É como se a nossa atmosfera fosse um cobertor ao redor do nosso planeta e manter ele aquecido, favorecendo a vida. Só que o nosso planeta, ele precisa de uma certa concentração equilibrada dos gases para que esse efeito estufa ele seja harmônico, possibilitando a vida em todo o nosso planeta. Só que a queima do carvão mineral, ele libera muito dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, ele vai sendo aumentada a sua concentração na nossa atmosfera e ele vai contribuir para que cada vez mais calor fique aprisionado aqui dentro. E aí, a nossa atmosfera, tendo cada vez mais dióxido de carbono, como se ela estivesse engrossando cada vez mais, a gente percebe que a temperatura na nossa superfície terrestre, ela aumenta. A superfície terrestre, tendo a sua temperatura aumentada, ela pode provocar diversos tipos de desequilíbrios ambientais, como em alguns locais pode chover mais, em outros locais pode chover menos. Alguns seres vivos, eles são muito sensíveis à alteração da temperatura, como, por exemplo, as barreiras de corais que a gente tem nos mares, né?
Então, às vezes 0,5 graus, meio grau que mudou a temperatura média daquela água, pode provocar a morte daquela barreira de coral que levou milhões de anos para se formar, né? Então, os prejuízos são muito grandes. Sem contar que o dióxido de carbono ele também contribui para pelo que a gente conhece, aquele fenômeno de chuva ácida, né? Que acaba corroendo muitas superfícies, principalmente aquelas que são calcárias. Então, a gente percebe que, hoje em dia, o carvão mineral ele é muito utilizado, extremamente utilizado, mais, inclusive, do que na primeira Revolução Industrial, porque muito mais países utilizam o carvão mineral como fonte de energia. Só que, então, o que a gente percebe? Que esses danos ambientais, eles têm sido aumentados cada vez mais. Tudo bem? Então, o carvão mineral é uma fonte de energia importantíssima no mundo. Por outro lado, ele traz muitos problemas de ordem ambiental, ok? Só que, claro, o carvão mineral, ele não é sozinho um vilão. A gente tem o petróleo como também sendo uma fonte de energia muito poluidora, tá? E para a gente refletir algumas coisas sobre o petróleo, eu trouxe alguns gráficos, alguns mapas para a gente ver. Então, eu coloquei aqui esse infográfico do ano de 2019, mostrando para a gente aonde é que estão localizadas as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Então, mais de 60% de todo o petróleo no mundo está concentrada nessa areazinha aqui, tá? Nessa regiãozinha conhecida como Oriente Médio, tá? Então, muito do petróleo que a gente tem acaba vindo daqui. E cerca de 50% que a gente percebe do petróleo produzido no mundo, ou seja, extraído e comercializado, vem do Oriente Médio também. Se a gente observar, separado por países, né, os maiores produtores, a gente pega aqui, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, são países do Oriente Médio que estão entre os maiores produtores mundiais, né? Então, vamos pensar, a Arábia Saudita, que é o país que mais tem petróleo do Oriente Médio, é responsável por produzir cerca de 15% de tudo que o mundo produz. Então, de todos os países que têm petróleo, só a Arábia Saudita, que é um país aqui assim, fica bem aqui no meio, ele vai ter cerca de 15% da produção. A Venezuela, nossa vizinha aqui, cerca de 17%. O Canadá, né? Então, a gente percebe que a gente tem muito do petróleo concentrado em pouquíssimos países, tá? Tudo bem? E aí a gente começa a fazer uma relação. Qual que é a relação da reserva de petróleo com o consumo? Será que aqueles países que mais têm petróleo, mais produz petróleo, é o que mais consome? Não, né? Olha o que eu coloquei aqui, só para a gente ver. De 100% do petróleo que é consumido no mundo, quem é que mais consome? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos aparece aqui entre os maiores produtores do mundo? Não, ele tem grandes reservas, sim, claro, mas ele não aparece como um dos maiores produtores. Olha aqui a China, o segundo maior consumidor, responsável por aproximadamente 13% do consumo de petróleo no mundo. Será que a China aparece aqui como um dos países que mais produz petróleo? Não, né? E o que a gente observa? Que, por exemplo, China e Estados Unidos são os dois países que mais consomem e não necessariamente são os países que têm as maiores reservas do mundo, mas são os dois países que figuram aí as duas principais potências econômicas do mundo. Né? Dois países, quanto mais rico, mais desenvolvido é o país, a gente tende a perceber que ele vai ocupar uma posição de destaque. Né? Então, só o que Estados Unidos e China vão consumir é quase que o resto do mundo vai poder consumir de petróleo. E claro que a gente vai observar que esse petróleo ele é consumido no mundo inteiro. A gente é muito refém do petróleo. Lembra quando teve a greve dos caminhoneiros, que parou de chegar combustível aqui na nossa região, na nossa cidade, isso no Brasil inteiro? Como que a gente ficou desesperado, sem poder... As aulas foram suspensas, né? A gente não teve como fazer nada.
a gente é muito dependente do petróleo, no mundo inteiro. O que a gente percebe? Que a maior parte do petróleo está concentrado aonde? Está concentrado aqui, ó, nessa região conhecida como Oriente Médio. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês uma reflexão para a gente fazer muito importante, né? Sobre a atual geopolítica do petróleo. O que é a atual geopolítica do petróleo? É a gente observar que nem sempre o local que tem as maiores reservas serão aqueles locais que vão mais consumir. Por exemplo, o caso aqui do Oriente Médio. Se eu voltar no slide anterior, pouquíssimos países aparecem aqui do Oriente Médio como os principais consumidores. A gente tem aqui, ó, apenas a Arábia Saudita, que de tudo que é consumido de petróleo no mundo, ela consome apenas 3,7%, né? Então, a Arábia Saudita é o país que mais tem reserva de petróleo no mundo, mas não está entre os que são grandes consumidores, comparado com os Estados Unidos ou comparado com a China. Mas, pessoal, o Oriente Médio, por ser a região que mais tem petróleo no mundo, ela acaba sendo palco de muitos conflitos por conta do petróleo, tá? Então, o que a gente acaba observando? Eu queria que vocês vissem essas torrezinhas aqui, ó. Essas torrezinhas são locais aqui no Oriente Médio onde se extrai o petróleo, tá? Tá vendo que muitas das torrezinhas estão aqui, ó, ao redor do Golfo Pérsico? O Golfo Pérsico, hoje, ele é uma área estratégica, tá? É onde a maioria do petróleo consumido no mundo inteiro, tanto no continente quanto em alto mar, é distribuído. Então, o Golfo Pérsico tem uma estratégia muito grande hoje no nosso planeta. Quem domina o Golfo Pérsico domina a maior produção de petróleo do mundo inteiro, tá? Porque grande parte do petróleo que o mundo consome vem exatamente dessa região aqui. Só que olha só, esses pontinhos roxos são bases militares dos Estados Unidos e da Inglaterra. O que isso quer dizer? Que o exército dos Estados Unidos e o exército da Inglaterra chegaram nesses locais e se instalaram. Muitos dos países do Oriente Médio, eles viviam e outros ainda vivem em tipo de regime ditatorial. E o que acaba acontecendo? Muitas das vezes, os Estados Unidos, eles acabam entrando no Oriente Médio para acabar com esses governos ditatoriais e instalam bases militares para derrubar o governo ditatorial para instalar uma democracia. Muitas das vezes, essas ações são basicamente a ponto de acontecer uma guerra civil. Muitas das pessoas morrem nessas ações dos Estados Unidos. E aí, a gente acaba pensando que essa geopolítica de tentar acabar com os ditadores e instalar a democracia é uma ação dos Estados Unidos que tem duas versões, né? Que é a versão oficial declarada e a não declarada. Por que os Estados Unidos querem tanto colocar as suas bases militares para ter controle sobre a democracia dos países do Oriente Médio? Será que eles se importam tanto assim com a democracia? Não, eles querem ter domínio sobre as áreas que mais produzem petróleo, né? Então, olha só, aqui ao redor do Golfo Pérsico, olha quantas são as áreas que os Estados Unidos têm bases militares, não é? Então, eles vão sempre ter essa desculpa de levar a democracia para esses países, de levar a paz, de garantir a qualidade de vida da população, quando, na verdade, as intenções ocultas que os Estados Unidos têm é de dominar, ter o controle sobre a área que tem a maior produção de petróleo no mundo, certo? E aqui tem essa mancha marrom aqui, né, essa mancha meio amarela, delimitada aqui como o eixo do mal. Os Estados Unidos, eles sempre vão querer postar para a sociedade que eles são os mocinhos, né? Que se eles vão agir, invadir um país para acabar, por exemplo, com uma ditadura, que eles vão agir porque eles são bonzinhos, eles acham que a democracia é o melhor caminho. E aí, claro, alguns países não aceitam serem invadidos pelos Estados Unidos. E aí, na época do governo Bush, acabou denominando essa área como o eixo do mal. Eixo do mal seriam aqueles países que
acabavam construindo bombas nucleares e que não aceitavam os Estados Unidos instalarem bases militares ali, né? E aí os Estados Unidos acabou dizendo que nesses países temos grupos terroristas atingindo, motivo para qual os Estados Unidos podem invadir essas áreas, instalando bases militares e entrando em conflito com os povos que estão aqui, tá? E aí, o que a gente pode imaginar? Olha essa charge, né? Por exemplo, o Bush vindo aqui para o Iraque. Será que ele está mandando militares para o Iraque para acabar com Saddam Hussein, que era um ditador? Ou ele estava interessado, por exemplo, em alguma outra coisa, né? Essa outra aqui, a mesma coisa, né? A gente vê uma missão de paz destruindo grande parte da população, destruindo as áreas civis, mas a missão foi cumprida, né? Só que qual que é o interesse dessa missão? O interesse dessa missão é ter o domínio sobre as áreas do nosso planeta que mais tem a produção de petróleo no mundo inteiro, né? Então, os Estados Unidos têm essa ação que é um tanto quanto duvidosa. Se, por um lado, os Estados Unidos tentam conseguir dominar, né, para pacificar, não vai conseguir pacificar. Ele, na verdade, está tendo domínio sobre aquela área que é produtora de petróleo, porque ele é o país que mais consome, fruto do seu alto nível de industrialização. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Não? Vou lembrá-los, alguém ainda não mandou o nome no bate-papo? Vai lá no bate-papo e me manda o nome, quem não mandou ainda. Certo? Isso, vai me mandando o nome. Pessoal, então já vou mandar agora, lá no grupo de vocês, a sala de aula virtual, tá? Com código. Eu vou mandar nas duas turmas. Vou mandar em uma turma, depois eu mando em outra, tá? Não saiam ainda não. O código da sala. Aí vocês acessem. E turma, não esquece que hoje é nosso desafio virtual, hein? Certo? Vocês estão conseguindo me ouvir, turma? Fala comigo. Então, é das 1 até quando? 1 às 6. Beleza. Tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, se a aula acabar, turma, não tem problema não, tá? Mandei já para uma turma. Vou mandar para outra, tá? Que aí eu já vou colocar, já tem uma atividade para vocês fazerem lá, tá bom? Se tiver dificuldade, vocês me mandam mensagem. Beleza? Tudo bem? Já mandei. Tem uma atividade que é para quinta-feira. Tem que assistir o tutorial para saber como é que faz para enviar a atividade. Tá bom? Se mesmo assim não conseguir acessar a sala de aula virtual, vocês me chamam lá no WhatsApp que eu tento ajudar vocês a conseguirem entrar. Beleza? Certinho? Tá bom? Então eu vou encerrar a reunião, vou encerrar a aula, tá? Se alguém tiver uma dúvida, me procura. Não esquece do desafio, turma. Tá bom? Beijos, turma. Tchau, fica com Deus. Saudades, viu? Tchau, Pia. Fique com Deus. Tchau. Amém. Beijos. Até mais. Até. Pode ir saindo da aula.